Como correr do pecado do jeito certo. Agora eu vou te mostrar como correr do pecado do jeito certo para finalmente viver em obediência à palavra de Deus. Quando o assunto é correr do pecado, você precisa aprender a correr de duas coisas que te levam a ele: suas tentações e seus desejos. Como correr da tentação, veja o que diz Gênesis 39, verso 12. A passagem que fala de José e a mulher de Potifar. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Esse é um dos versículos que mostra na prática alguém correndo do pecado. Ele era jovem, provavelmente virgem, foi abandonado pelos irmãos e estava sozinho com a mulher de Potifar. Além disso, a mulher de Potifar provavelmente era muito bonita e atraente, porque os homens ricos daquela época só casavam com mulheres assim. Como é possível José ter corrido de tão grande tentação que ele sentiu? Como é possível então José ter corrido dessa tentação? Preste atenção que você vai entender. José, antes de ser fiel aqui, foi fiel lá atrás em tentações menores. Ele primeiro foi fiel ao seu pai e obedecendo suas ordens. Também foi fiel a Deus ao não ter murmurado nem blasfemado quando ele foi vendido pelos irmãos. Além disso, José era fiel a Potifar no serviço, pois ele fazia tudo corretamente, de modo que Deus abençoou a casa de Potifar por causa dele. É por isso que nós não conseguimos correr da tentação do pecado, como ele. Porque quando os pecados menores vêm em nossa direção, nós cedemos facilmente. Quer saber como correr do pecado corretamente? Antes de correr de grandes tentações, corra das pequenas. Corra de ser um jovem rebelde que desobedece aos pais. Corra de falar palavrão, como a maioria. Fuja dos pequenos pensamentos carnais. Eu tenho um artigo no meu blog onde falo mais sobre a trajetória de José. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar um link na descrição. Agora vamos falar um pouco sobre como correr de um desejo. 2 Timóteo 2, verso 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Tentações todos nós temos, mas a Bíblia não nos chama apenas para correr delas. Precisamos fugir dos nossos desejos. Por que precisamos fugir dos nossos desejos? Porque por conta da queda do homem, nossos desejos agora serão sempre mais inclinados para se rebelar contra Deus e não para obedecer. O texto da carta de Paulo a Timóteo é específico para os jovens, mas eu acredito que para cada fase da vida existem alguns desejos mais fortes. Vamos ver os desejos que costumam ser mais fortes em cada fase da vida. Por exemplo, na infância, se você é criança ou se tem filhos nessa faixa de idade, os desejos que levam ao pecado mais comuns são querer experimentar de tudo, desejar o que os outros têm, ou seja, inveja, e querer coisas antes do tempo. Isso é bem comum na infância. Outra fase, juventude. Se você é jovem, os desejos que levam ao pecado mais comuns são querer independência irresponsável, como filho pródigo, desejar ser popular nos ambientes sociais e desejar se relacionar com alguém para satisfação carnal. Agora, se você está na fase adulta, os desejos que levam ao pecado mais comum são desejar se relacionar com alguém para satisfação carnal, como na juventude, almejar dinheiro a todo custo, a ganância, e reclamar da vida. E por fim, temos a velhice. Se você é um ancião, os desejos que mais costumam levar ao pecado são reclamar da vida, como os adultos, julgar os outros sem justiça e querer falar da vida dos outros por diversão e não para ajudar, ou seja, fofoca. Lembrando que esses são apenas o meu ponto de vista. Com certeza você deve conhecer mais e vai colaborar muito se deixar nos comentários do vídeo logo abaixo. Todos esses exemplos que eu acabei de citar é pecado e a Bíblia manda que você fuja de tudo isso. Agora, como fugir desses desejos ruins? A dica é simples, porém é verdadeira. A verdade é que por trás de cada desejo ruim que eu citei existe um bom. Por exemplo, a criança deseja experimentar de tudo que ela achar que é bom. Não haverá problema algum em experimentar aquilo que realmente for bom para ela. Isso, no caso, cabe aos pais rodeá-las de coisas boas. Nada melhor que uma criança querer ler a Bíblia porque viu o pai lendo. Um jovem não pode desejar se relacionar com alguém por satisfação carnal, mas a partir do momento que é convertido, maduro e paciente, ele pode sim se casar com alguém que busca a Deus como ele. Um adulto não pode reclamar da vida à toa, mas pode desabafar com um amigo e lançar sua ansiedade sobre Deus em oração, assim como Davi, que orava muitas vezes até gritando aparentemente. Um ancião não pode julgar ninguém sem justiça, mas é importante que com justiça ele dê auxílio e oriente os mais novos. Descubra qual é a boa atitude por trás desse desejo ruim
que você possui e procure tomar essa atitude. Isso te afastará dos desejos carnais que te perturbam. Um último exemplo para ficar mais claro. Você tem percebido que tem falado muito da vida dos outros, sem a intenção real de ajudar. Percebeu que tem sido muito fofoqueiro. Gaste sua vontade de falar orando mais a Deus. Procure orar mais, então já ficará mais satisfeito. E o seu desejo de falar de alguém, fale de Jesus Cristo. Estude livros sobre o Evangelho e evangelize. Não vai faltar assunto para você conversar com as pessoas. Fale sobre coisas que realmente importam e edificam. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal. E eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.